E aí, galera, beleza? Vamos para mais uma aula aqui. Ela é uma continuação da aula anterior. A gente vai entender melhor os investimentos, né? A gente entendeu agora como funciona o mercado financeiro na aula 8 e vamos ver agora como investir na prática. Eu vou mostrar um site que dá para a gente fazer a comparação dos investimentos. E o foco aqui a gente já entendeu como funciona os juros compostos. Agora vamos entender isso, o impacto no nosso dinheiro e como impacta em diferentes investimentos, porque todo mundo sempre falou da poupança, né? Se conversar, principalmente o pessoal mais velho, todo mundo sabe o que é a poupança, já investiu lá, já deixou dinheiro lá, ou pelo menos conhece. E o que eu quero trazer aqui é mostrar o quão ruim é a poupança e como tem alternativas muito melhores a ela, tá? Esse é o principal objetivo. E aí, conforme a gente já foi falando nas aulas anteriores, né, quais são os passo a passo da escada do investidor, né? Primeiro, o passo zero, que nem está aí escrito, é pagar as dívidas, né? Então, você nem se tornou ainda investidor, mas já está, de certa forma, pensando no seu futuro, que é pagando todas as dívidas. A partir do momento que a gente já pagou as dívidas, isso eu fui falando em todas as aulas, a gente vai para o passo um, que é a criação da reserva de emergência. Lembra lá, foi na aula 7, se não me engano, a gente definiu guardar 12 meses do custo de vida, não do seu salário, do custo de vida, investidos em um lugar que tenha liquidez diária, ou seja, que você consegue sacar toda hora, qualquer hora, sem nenhum problema. O foco aqui, exatamente esse aqui, ó, o foco não é ficar rico, e sim ter paz. Ou seja, se der algum problema, você tem dinheiro para resolver esse problema, não precisa passar no cartão em 1000 vezes, não precisa pedir emprestado para alguém, você vai ter esse poder de resolver os seus problemas. Esse é o nosso objetivo com a reserva de emergência. E o passo seguinte é a gente já começar a fazer os investimentos, que a reserva de emergência já vai ser um investimento, mas no passo 2, fazer investimentos definindo objetivos. E aí, já que a gente já tem a reserva, a gente pode focar de fato em sonhos, né, em metas, como comprar uma moto, trocar um celular, fazer uma viagem, preparar um churrasco legal com os amigos, algo assim. E a estratégia é que, em vez de a gente dar o dinheiro, como a gente viu na aula passada, para os bancos, numa forma de juros de financiamento, parcelamento, a gente vai financiar para a gente mesmo. Então, a gente vai fazer os nossos investimentos, vai deixar esse dinheiro rendendo para depois conseguir pegar ele e pagar à vista as coisas que até a gente geralmente consegue até um desconto pagando à vista. E aí, por que a poupança é tão ruim que eu falei agora no início, né? Porque ela foi construída para ser um investimento ruim. Não sei exatamente o porquê ela foi construída assim, mas ela sempre vai render menos do que outros investimentos que a gente tem com o mesmo risco, ou até um risco menor, né? Porque qual é o risco da poupança? De novo, né? A gente viu na aula passada, mas a poupança está emprestando dinheiro para o banco, tá? E ela, por que ela foi desenhada assim, então, né? Vamos ver como é que ela é desenhada. Se as taxas Selic, que é a taxa de juros que o Banco Central define a cada 45 dias, com meta, se a taxa Selic está acima de 8,5% ao ano, a poupança vai render 0,5% ao mês, mais uma taxa de retorno, chama uma TR ali, que ela é bem baixinha, tá? Então, se a Selic está maior do que 8,5%, a poupança vai render 6,5%, mais ou menos, né? Que é esse valor aqui, mais a TR, até uns 7%. Então, ela vai render abaixo da Selic bastante. E se a Selic está menor do que 8,5%, ela vai render 70% da Selic. Ou seja, ela nunca vai render o 100% que é a Selic, ela vai sempre render abaixo. Isso é fixo, é a construção desse produto, desse investimento que chama poupança, ela foi construída assim, para sempre render menos do que a Selic. E além de elas, por definição, ser um produto ruim, piora porque ela só rende uma vez por mês. Ou seja, se a gente investiu hoje, estou gravando esse vídeo aqui, é dia 4 de março de 2026. Se a gente investiu hoje, a gente só vai ter rendimento dela no dia 4 de abril de 2026. Se eu te sacar no dia 3 de abril de 2026, a gente ganhou zero. Sendo que todos os outros investimentos que a gente está vendo aqui, eles vão acumulando todos os dias.
Então, mesmo que você colocou o dinheiro e tem que sacar rapidinho, já vai ter rendido alguma coisa, entendeu? Pelo menos uns centavinhos valeu a pena. Esse aqui não. Ela tem a regra do aniversário, ela só rende na data que você depositou. Então, todo mês, no dia que você depositou, ela vai te pagando. Os outros investimentos que a gente já viu no ano passado, eu vou só dar uma repassada aqui, eles não são assim. Então, né, o cardápio, o que, que tem para a gente escolher? Qual que é o menu que a gente pode pedir aqui? Tem várias opções, mas eu sempre trago aqui essas duas, né, basicamente, que é o Tesouro Selic, que a gente está emprestando dinheiro para o governo. Ele é mais seguro do que a poupança, porque o risco é o Brasil quebrar, e se o Brasil quebrar, os bancos já vão ter quebrado antes, provavelmente, né? Então, ele é um excelente investimento, tá? E a outra opção é o CDB, que é você emprestar o dinheiro para o banco. Ele também é super seguro, é a mesma segurança da poupança, porque você está emprestando para o banco, só que na poupança você só vai dar mais dinheiro para o banco, no caso, deixar ele pagar menos para o seu dinheiro. E ele é protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito, então se o banco quebrar, você ainda recebe dinheiro até R$ 250 mil por CPF, tá? E as caixinhas, o porquinho do Inter, caixinha do Nubank, e os bancos têm essas nomenclaturas, são CDBs quase sempre, ou RDBs, que são similares, e também são muito legais porque você consegue separar o dinheiro, então vale a pena investir neles também. Só vamos se atentar para ver se é um CDB que está pagando 100% do CDI, ou muito próximo de 100%, quanto mais melhor. A gente vai ver isso no próximo tópico. Só que tem duas coisas para se atentar aqui. Primeiro, toda vez que a gente saca um dinheiro investido de qualquer uma dessas opções aqui, a gente paga imposto. Se a gente sacar dentro dos primeiros 30 dias, a gente paga muito imposto. Depois vai diminuindo ao longo do tempo. Quanto mais tempo a gente deixar investido, menos imposto a gente paga. Então é bom ficar evitando de ficar sacando. Então, às vezes, você quer trocar de uma caixinha para outra só para ficar mais bonitinho e tal, você vai perder dinheiro para fazer isso. Então, é melhor deixar tudo meio que sem mexer o máximo possível, porque aí ele vai te dar mais dinheiro. E, além disso, ficar atento com a liquidez, que é o vencimento, né? A mesma coisa. Então, ver se o CDB que você está investindo, ele tem liquidez diária, ou seja, você consegue sacar a qualquer momento, ou se não, se está disposto a deixar ele por mais tempo, ver qual é o vencimento. Se você vai deixar esse dinheiro travado por um mês, 6 meses, um ano, 5 anos, consegue ver isso. Isso vai ser falado antes de você investir, mas é bom você ficar atento. E aí o que eu falei, né? O tópico 4 aqui de risco e retorno. Que eu falei, quanto maior a porcentagem que está rendendo no CDI, melhor. Isso é um fato, só que sempre que você tem mais retorno, você tem mais risco. Não tem como fugir disso. Então, por que alguns CDBs têm mais retorno ou menos que outro? Porque ele tem um risco maior. Por exemplo, um é você emprestar dinheiro para o Itaú e outro é você emprestar dinheiro para um banco novo e pequeno. Esse banco novo e pequeno ele precisa te pagar mais porque ele é mais arriscado. Então ele tem que compensar você de alguma outra forma, sem ser a segurança que ele consegue te dar. Então ele te paga mais, percentualmente do CDI. E aí vale a pena tomar esse cuidado, né? Mesmo que tenha a proteção lá do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, vale a pena a gente tomar cuidado e investir em bancos que a gente conhece, já ouviu falar, é mais seguro, né, de certa forma. Então, eu sempre invisto em CDBs que eu conheço o banco. É Banco Inter, Itaú, Bradesco, Santander. Esses bancos são bons e a gente já conhece eles. A chance deles quebrarem é menor do que um banco XPTO. E aí eu trago aqui um exemplo, né? Como que a gente consegue se preparar para os nossos sonhos, né? Então, evitar o parcelamento com juros ou o financiamento. Os dois pode ser muito ruim para a gente, né? Então, eu divido aqui em dois cenários. Cenário A, você comprar moto financiada pagando muito mais caro do que a moto de fato vale, e os juros fica trabalhando contra você por muito tempo. Ou cenário B, a gente investir esse dinheiro no CDB e fazendo como se fosse
pagando as parcelas todos os meses, só que para a gente, e depois conseguir comprar essa moto com desconto, até conseguir pagar ela à vista, dependendo, consegue ter uma oportunidade melhor. E aqui eu peguei um exemplo de uma Honda CG 160 Start, que custa, aí na loja lá estava, ou no site estava aparecendo 17.160 mais ou menos. Eu achei um lugar que fazia uma simulação de financiamento, que se dá entrada de R$ 5.000, 5.150 praticamente, pagar em 3 anos, que dá 36 meses, a gente precisa ainda depositar todo mês R$ 476, tá? Isso daí a gente vai ver depois, acabando aqui, qual é o impacto disso se a gente estivesse fazendo investimento assim, enquanto a gente ia tendo depois, para ver a diferença e o quanto compensa a gente ser mais paciente e planejar os nossos sonhos para ir conquistando, tá? A atividade prática, que é o que eu vou mostrar para vocês já já, que é a gente acessar esse site do valor e simular o investimento, simular esse financiamento como seria, e a gente vê a diferença também da poupança para os outros investimentos. E aí a ferramenta prática, né, o que a gente pode testar daqui dessa aula se você tem alguma conta em algum desses bancos que tem app, né, aplicativo, que são quase todos ou todos hoje em dia, encontrar o CDB deles, liquidez diária, alguma coisa assim, e investir R$ 1, que geralmente é o mínimo. Pode investir mais, mas comece com R$ 1 só para você ver como funciona, que você consegue sacar a qualquer hora. Amanhã esse R$ 1 vai ser um pouquinho maior, provavelmente não vai mudar nada de R$ 1 para um dia, né? Mas se você colocar R$ 100, provavelmente vai aumentar 1 centavo todo dia, até um pouco mais. Então você vai vendo isso acontecer, é bem legal. Agora, vamos lá para esse site e ver como ele funciona. E aí, esse é o link que vocês têm acesso, que é do site do Valor. E aqui a gente consegue ver vários investimentos, tá? Então, eu vou começar com a simulação que a gente fez na aula passada, que é R$ 100 por mês, investindo por 30 anos, lembra? A gente viu quanto rendia lá no CDB, na taxa de 8% que a gente tinha colocado lá, 8 a 10. E aqui a gente consegue ver, ele já vem pré-definido com os dados atuais da economia atual, tá? E a gente consegue comparar. Então, ó, aqui a gente vai ter investido os mesmos 36 mil. E quais são as melhores opções? Ele fala, o CDB está sendo a melhor opção hoje. Ele vai estar te rendendo líquido R$ 474.000 vai ter no final de 30 anos. E o Tesouro Selic 440. Então muda até que bastante, já R$ 26.000. Só que olha a poupança quanto ia render, 153 mil. Ou seja, a gente ia ter 300 mil a menos se a gente tivesse investido na poupança. Porque, lógico, a gente fez um período bem longo, então fica bem evidente essa diferença. A gente consegue olhar na tabela aqui embaixo a diferença exata, então a poupança ia dar para a gente líquido, né? Fora o que a gente colocou, os 36 mil que a gente colocou. A gente ia ter um rendimento líquido de 117 mil em 30 anos, contra 438 mil do CDB, ou 404 mil do Tesouro Selic. Olha que absurda a diferença. Então, ele é de longe, a poupança é de longe, o pior investimento em todos esses que a gente está olhando aqui. Os que eu falei com vocês são esses dois aqui, que eu mostrei na aula. Mas olha que diferença gritante tá? A gente pode alterar aqui, né? Lembra? O foco quanto mais a gente conseguir aportar por mês, mais diferença vai fazer no final. Então aqui, ó, a gente estaria com quase 1 milhão em 30 anos. Em 45 anos, a gente está com 7 milhões de reais. Olha que absurdo. Lógico, isso com o CDI rendendo super alto, pode ser que isso mude. Em 45 anos, com certeza vai variar essa taxa, pode ser para mais ou para menos. Mas olha que absurdo a diferença de 30 anos. Ih, desconfigurou aqui tudo. 100, 200, em 30 anos. Em 30 anos, 30 meses, 30 anos, com R$ 200 por mês, olha que quanto mudou. Já dobra, né? A gente já está com 1 milhão, só que se a gente consegue ficar mais 15 anos investido, ou seja, a gente com 20 anos se aposentar com 65, então e ficar investindo por 40 anos, a gente termina com 7 milhões e meio de reais contra a poupança que tem 1 milhão, 1 milhão e 100.
Olha que diferença. Não faz nenhum sentido investir em poupança, galera. Vamos sempre priorizar CDB, Tesouro Selic, outros tesouros também podem ser interessantes em outros períodos de economia, né? No momento, esses dois estão pagando bastante. Mas olha que diferença doida, né? E aí, esses sites é legal vocês ficarem simulando, quanto mais a gente colocar aqui, melhor. E aí, vamos olhar lá aquele financiamento que a gente tinha visto, era R$ 5.148,90. E de investimento mensal era R$ 476, tá? Isso durante 3 anos, que eram os 36 meses. Lembra? A moto custa 17 mil hoje. Se a gente ficar fazendo esse aporte aqui, a gente vai ter pago, vai ter investido R$ 22.000 e vai ter mais ou menos quase 28 mil. Sendo que a moto custa hoje 17. A gente poderia comprar ela nova, que provavelmente vai estar custando R$ 20.000. Vai conseguir comprar ela zero e vai sobrar dinheiro. Ou até mesmo a gente compra a moto 2016, que vai ser em 2029, compra a moto usada de 2026, uma bem cuidada, que vai estar valendo ali os seus 15, 14 mil reais, compra à vista, às vezes até consegue mais desconto que isso. E, meu, sobrou mais de 10 mil reais, mais de 12, 13 mil reais aí já no investimento para a gente continuar isso, né? Então, olha a vantagem de a gente ter conseguido se planejar durante 3 anos para comprar uma moto, sobra uma baita grana e a gente consegue comprar à vista sem ter que ficar parcelando um monte de coisa. A moto nunca é só o parcelamento, né? Você vai ter que colocar gasolina, você tem que trocar o óleo dela de vez em quando, vai ter que trocar pneu, que o pneu gasta, fazer uma revisão ou outra, às vezes vai deixar a moto cair, vai ter que trocar o retrovisor, alguma coisa assim. Então, olha que diferença faz. E pensa, se a gente já conseguiu 3 anos guardar R$ 476 por mês, que é a parcela da moto, e se a gente, ao invés disso, manter isso para os outros anos e fazer por 10 anos isso aqui? Olha quanto dinheiro a gente consegue juntar. Comprar um carro zero. E se a gente conseguir pelos 45 anos, é absurdo, vai para R$ 20 milhões, porque é os juros compostos, é a bola de neve que a gente já comentou em todas as outras aulas. Então é isso, dê uma testada nesse site aqui, é bem bacana de ver a diferença entre as opções de investimento e faça o seu primeiro investimento só para você testar lá o aplicativo com um CDB, colocando R$ 1, R$ 10, o valor que for, só para você já ver esse valor aumentando ao longo do tempo. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.